Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA principal. E eu já dou um spoiler aqui, os títulos longos estão bem destacados. Por isso, se você gosta aqui desse tipo de vídeo, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos diários. E se você já é inscrito, já dê aquele super like. Se você não gostar, aí você troca então para o dislike no final do vídeo. Vamos lá, sem enrolação, vamos começar falando aqui, primeiro, da análise aqui gráfica do Tesouro IPCA 2026. E nós vamos focar principalmente aqui no mês que fechou, no mês de setembro, porque mês de outubro só teve um dia útil. Então repara aqui comigo nos últimos 30 dias o que vem acontecendo. Eu tenho colocado para vocês que toda vez que o Tesouro rompe aí uma resistência, ele às vezes volta para testar novamente. Então veja aqui, ó, no dia 8/9 ele chegou a 4,65, recuou forte, no outro dia veio testar de novo. 4,65, recuou novamente e veio testar aqui embaixo, depois rompeu novamente, 4,69, e agora parece que vai testar de novo esse 4,65. Quando nós colocamos aqui para 90 dias, fica mais claro, ó, uma vez no 4,65, duas vezes aqui no dia 8, três vezes aqui no dia 10, e assim vai. E parece que agora vai de novo tentar romper aí essa resistência. Vai anotando aí para você entender do que eu estou falando quando nós apresentarmos a planilha. Vamos ver agora o IPCA 2035, que já é um título um pouco mais longo. Veja que o movimento talvez seja muito parecido. Repara aqui comigo quantas vezes ele testa uma resistência perto aqui, ó, de 4,80 a 4,78, 4,78 de novo, duas vezes no 4,78, 4,80 e aqui, ó, 4,87, só que agora parece que foi embora pelo grafo. 4,93 está rompendo aqui o topo histórico dessa taxa no título aqui já longo 2035. Uma resistência curta que nós tínhamos aqui, ó, em torno de 4,95, ele já chegou nela. Vamos verificar o que pode acontecer aí nesse período, porque já estamos então com a melhor taxa do ano, do período de um ano, nesse tipo de título. 4,93, a melhor tinha sido 4,92. Então, no período de 12 meses, desde a época lá do dia 2/10 de 2010, taxa de fechamento do Tesouro 2035 já rompeu. Vai anotando aí. Vamos ver agora o 2045. Vamos olhar primeiro 30 dias. Veja a subida que deu. Não chegou a cair em nenhum instante desde o dia 22/9. Veja, subiu no dia 23, no dia 24, no dia 27 parou. Ficou 2 dias parado, subiu, chegou a 4,93. Vamos olhar aqui nos 90 dias, veja, superou a taxa também de 4,92. Por quê? Ele é a mesma taxa do 2035. Então as taxas são idênticas. Agora o que eu quero mostrar para você aqui, para que você entenda melhor esse movimento, é a análise estatística que nós apresentamos para você aqui com base nas nossas planilhas. Só que antes de você olhar esses dados, eu já te aconselho você assistir essa nossa playlist aqui do alto, expectativas de mercado, porque lá nós falamos de PIB, falamos de inflação, taxa de juros e do mercado internacional, para você ter a importância de não pular de cabeça, ter um pouco de caixa, porque oportunidades podem estar reaparecendo, principalmente nos títulos longos. Vamos lá então. Falando então agora do IPCA 2026, ou NTNB principal, que é o termo técnico utilizado. Olha aqui comigo. Primeira informação, o Tesouro Direto atualizou então as taxas. O que significa isso? Aquelas taxas que estavam duplicadas na semana passada, taxas ausentes no mês de agosto e taxas duplicadas de setembro foram excluídas desse rol. Ou seja, em princípio, o Tesouro normalizou todos os problemas que tinham históricos. Isso fez alterações então na nossa estatística do canal. Mas vamos lá. Junho de 2021, a taxa média de junho estava em 3,51. Então veja, eu vou até voltar uma a mais. Ó. Em maio, veja em maio, era 3,51. E aí onde ela estava? Ela estava aqui, ó, nesse segundo quartil, que ia de 3,20 a 3,58. Então foi 3,51. Depois, em junho, mês 6, passou para 3,61. Opa, passou para o terceiro quartil, que é a taxa que eu já considero média a boa. E que ela vai de 3,58 a 3,87. No mês seguinte, então veja, subiu 0,10 pontos, 10 pontos base, depois subiu 24 pontos base, saiu de 3,61
para 3,75 no mês de julho. No mês de agosto deu um pump, saiu de 3,75 para 4,37. E aí então passou a entrar, então a taxa média de abertura do mês de agosto passou a entrar no melhor quartil, que vai de 3,88 a 4,77. Só que agora em setembro ela aumentou ainda mais, foi para 4,55%. Veja então essa alta que nós tivemos histórica aqui do NTN-B principal. E desde quando essa taxa está assim? Repara comigo aqui, ó. Desde o dia 28 de julho a taxa está interessante. E veja que ela só vem aqui, ó, subindo. Quando a gente vê aqui, ó, 4,62. Veja que na média de setembro, a taxa de fechamento do último dia de setembro ficou acima da média do mês. Ou seja, aqui é 4,55, enquanto que no último dia foi 4,62. Então já tem aí para você uma taxa bem próxima da melhor taxa do ano para esse título, que foi 4,77%. Olhando graficamente, você consegue enxergar melhor essas taxas aqui, ó. Repara comigo. Em abril, 3,61. Aí tivemos uma pequena queda na taxa média mensal. Depois subiu 3,61, 3,75. Olha aqui a subida que deu de junho para agosto. De setembro diminuiu um pouco a inclinação, mas continua subindo a taxa média. Ou seja, é claramente uma tendência de alta aqui para o IPCA 2026. Só que a tendência pode não ser tão aguda. E eu vou te explicar por quê. Só que antes, deixa aí o nosso super like, porque esse vídeo aqui é um vídeo diferenciado e ninguém mostra para você quais são as melhores taxas e os melhores preços aqui no YouTube. Por isso eu conto aí com seu apoio. Vamos lá, vamos olhar agora para o preço. Esse é um detalhe interessante, porque ao comprar um título público, você quer economizar. Você precisa comprar um título barato pelo menor preço. E qual é o menor preço? Ou seja, em que quartil está esse menor preço? Os 25% menores preços de abertura. Tá aqui, ó, entre 2,863 e 2,926. Então repara comigo o que aconteceu. Lá atrás, mais ou menos aqui, ó, no dia 12/8, tinha entrado de uma forma mais consistente nesse quartil. Só que veja que agora já saiu. Ou seja, o preço ficou mais caro. Está 2,941. Veja, já está aqui no segundo melhor quartil. Não está, então, nos 25% melhores preços. Já saiu desse melhor preço. E aí é um motivo de você ter atenção com relação a esse título, caso você tenha interesse na marcação mercado. Por quê? O preço já saiu. E aqui a taxa não está longe ainda. Está aqui próximo de 4,77. Mas veja que não está na melhor taxa, que foi exatamente aqui na data do dia 19/8, 4,77%. E o melhor preço aconteceu quando? Dia 19 de agosto. Vamos procurar ele aqui na tela para você entender. Tá aqui, ó, dia 19 de agosto, com a taxa de 4,77. Então tá aí para você. Tivemos no dia 19 a melhor taxa e o melhor preço, sendo que os melhores preços para 2026 já saíram então do melhor quartil. Se você já está gostando do vídeo, dê o super like e assista essa nossa playlist que atualizamos agora, nessa semana. Leilão do Tesouro Nacional. Ali você entende o que os grandes investidores, como bancos, fundo de pensão, fundo de previdência, estão investindo. Assista lá. Vamos lá, IPCA 2035. O que aconteceu com esse título? Da mesma forma, vamos dar uma olhada aqui no histórico. No mês de maio, por exemplo, a taxa média de abertura ficou em 4,20. No mês de junho houve uma queda, 4,13. Depois ficou em 4,15, ou seja, dava a sensação aqui, nesses 3 meses, então, que a taxa fica aí, ó, entre 4,15 e 4,20. De repente, essa taxa subiu muito fortemente em agosto. Saiu de 4,15 a taxa média mensal para 4,58. Em setembro, subiu para 4,75. E no dia 30 de setembro, fechou em 4,88. Então veja, estamos falando de uma taxa que saiu de 4,13 em junho, taxa média, para fechar em 4,88 no dia 30. Vamos dar uma olhadinha agora quanto que está essa taxa do 2035 nesse momento. 4,93 foi no primeiro dia de outubro, a última sexta-feira, 4,93. O que provavelmente vai acontecer é que a taxa de abertura desse título na próxima segunda-feira, que vai ser no dia 4 de outubro, essa taxa vai abrir em alto. Isso é quase certo, se aproximando ou tendo até a oportunidade de chegar na melhor taxa do ano, que foi aqui, ó, 4,95 no dia 19 de agosto. Então veja, falei no início desse vídeo que as oportunidades, os títulos longos estão se renovando.
Veja aqui comigo, desde quando as taxas entraram aqui no melhor quartil. Praticamente aqui, ó, dia 5 de agosto. E aí elas não saíram mais, sendo que elas vieram subindo, ó, 4,27, 4,40, 4,70, bateu em 4,95. Veja, depois ela recuou um pouco e agora voltou a ficar aqui na parte alta da curva. 4,88 foi a de abertura. Essa taxa vai abrir mais alta do que foi essa taxa aqui de fechamento na última quinta-feira. Muito bem, falando agora então do melhor quartil. Aonde está o melhor quartil para esse título? Ou seja, as 25% melhores taxas estão entre 4,26% e 4,95%. Anota aí, porque os títulos longos renovando as oportunidades. E os melhores preços? Está aqui, ó, entre 1,864 e 1,982. Repara comigo aqui onde foi 1,864. Tá ele aqui, ó, 1,864. Foi no dia 19/8, 19 de agosto, juntamente com a melhor taxa. E aí você vê desde quando está no melhor preço. Tá aqui, ó, desde o dia 10 de agosto e não saiu mais. Então repara, desde o dia 10 de agosto, sendo que agora nós tivemos aqui no preço de 1,919. Veja, é um preço ainda intermediário dessa faixa, ou seja, não está longe ainda nem do preço mínimo e nem do preço mais alto dessa faixa dos 25 melhores preços. Vamos ver quanto é que fechou o preço, a taxa de fechamento, o preço de fechamento para esse título 2035. Fechou a 1,909, ou seja, mais um indicativo que esse preço vai melhorar ainda, se aproximando então de R$ 1.900. Então vamos ter boas oportunidades na próxima semana, tanto para o Tesouro IPCA 2035 em termos de preço, quanto em termos de taxa. Só que aqui não fazemos indicação de investimento, só trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E antes de falar agora do último título, que é o 2045, eu quero te indicar essa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Se você não está entendendo direito os nossos vídeos, ou mesmo está com alguma dúvida, você pode nos acionar aqui no nosso canal do YouTube, ou mesmo no grupo do Telegram. Olha aí do ladinho, tem um grupo do Telegram, você aciona, deixa a sua dúvida, e ela pode gerar um vídeo específico. Vamos lá! Falando então aqui do último título, o título mais longo que paga cupons aqui semestrais no título IPCA, é o 2045. Em termos de taxa, o movimento é o mesmo do 2035, porque como você já sabe, o 2035 e o 2045 principal, eles pagam então a mesma taxa, ou seja, a taxa não varia. E você já pode verificar por aqui, ó. Veja no gráfico das taxas, 4,09. Aí subiu para 4,20. Parecia que ia estabilizar aí, ó, entre 4,20 e 4,15, ó. Tá aqui, ó. 4,20, 4,13, 4,15 no mês de julho. Depois, olha a inclinação da curva, foi para 4,58 e depois para 4,75. Então veja, novamente a taxa parece que ainda está em sintonia de alta, em tendência de alta. Então não vou comentar sobre as taxas, porque as taxas são as mesmas do 2035. Mas falando do preço, presta bastante atenção aqui. O menor preço foi aqui nessa data, dia 19 de agosto, 1,15159. Tá ele aqui, ó, foi o melhor preço e a melhor taxa também, 1.151. E agora, nós estamos vendo preços abaixo, então, de R$ 1.200 novamente para esse título. Significa o quê? Que está mais próximo do menor dos preços, ou seja, o título está se aproximando da região mais barata possível. Vamos olhar quanto é que foi, então, o preço do 2045 para que nós possamos te pautar aqui a respeito dessa informação. Menor preço, 1.181. Veja, 1.181. Então, a tendência também para esse título é abrir com a taxa mais alta na segunda-feira e, além disso, com um preço mais baixo, um preço mais barato, gerando novas oportunidades. E veja que interessante, desde o dia 6/8, ele não saiu, então, desse melhor quartil, sendo que agora vai voltar para baixo de 1.200 novamente. Vai ser uma nova oportunidade sendo renovada aí para você que gosta de fazer um investimento num título longo, que você tenha paciência para resgatá-lo e mesmo que queira ganhar na marcação a mercado no longo prazo. Então fica aí para você a informação, faça suas anotações e avalie se essa oportunidade é interessante. Se você gostou desse vídeo, eu já te indico esses dois últimos aqui que vão aparecer. E eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que cada vez mais fique de olhos bem abertos, porque os títulos longos estão gerando oportunidades. Um abraço e até o próximo vídeo.